bem-vindo, Antônio Lavareda. Quero começar contigo com os dados parciais, né, claro, de aprovação e desaprovação de Lula para este mês de maio. Estamos com exatos 15 dias transcorridos. O saldo segue negativo, mas oscilou de menos 6 pontos para menos 5 pontos. Minha pergunta, bem direta ao ponto, ainda é cedo para o Palácio do Planalto acreditar que o pior passou? Ou o governo parece ter conseguido encontrar meios de reverter esse cenário que é desfavorável desde o início do ano, desde o fim do ano passado, na verdade, né, Lavareda? E aí, claro, noves fora a crise que se abateu sobre a pré-campanha do principal adversário, Flávio Bolsonaro, com esta revelação de que ele trocou mensagens com Daniel Worcaro sobre pagamentos que ele alega que foram para financiar um filme sobre Jair Bolsonaro, Lavareda. Boa tarde, Yuri. Boa tarde a todos que nos acompanham agora na CNN. Yuri, esse dado que o nosso gráfico do índice CNN apresenta na tela, que nós vamos ver a seguir, ele é, como você disse, relativo a metade de maio, 50 de desaprovação, 45 de aprovação, mas lembrando que nós temos aí várias pesquisas, a primeira delas divulgada em 4 de maio. A última pesquisa divulgada que integra o nosso índice CNN foi a pesquisa da Quest, fechada no dia 11 de maio, ou seja, muito mais recente, na qual o saldo era negativo, mas era um saldo negativo em menos 3, 49 de desaprovação contra 46 de aprovação. Logo mais vão estar chegando os números do Datafolha. Então, essa última medição da Quest e acompanhada da medição do Datafolha vão nos mostrar como terá sido a evolução, fechando-se então a primeira quinzena de maio, como terá sido a evolução da leitura pública sobre o governo. É provável, Yuri, que os dados do Datafolha que vão ser divulgados mostrem também, assim como a Quest apontou, uma recuperação da aprovação do governo. Só lembrando, para quem está nos acompanhando, que o último Datafolha, fechado em 9 de abril, ou seja, um pouco mais do que um mês atrás, revelou 45% de aprovação contra 51% de desaprovação. Era, então, um saldo de menos 6. Logo mais, repetindo, nós vamos ter Datafolha. Esses fatos estão relacionados ao que você já nos trouxe, é uma mudança de conjuntura. Nós precisamos entender que, embora muitos falem o tempo todo em polarização, o Brasil está polarizado, alguns chegam ao exagero de dizer que essa polarização é calcificada, ou seja, consolidada e irremovível, isso em grande medida não procede, Yuri. Há deslocamentos importantes de contingentes dos cidadãos que nessa época eleitoral somos chamados de eleitores, em função de conjunturas diversas. A viagem do presidente, por exemplo, o governo Lula enfrentou uma grande dificuldade que foi a reprovação, a desaprovação do Senado ao nome do seu indicado, Jorge Messias. Um episódio absolutamente singular, uma exceção em toda a história da República. Pois bem, essa conjuntura rapidamente foi substituída pela conjuntura inaugurada pela viagem do presidente para a reunião com Trump, que se mostrou, como nós vamos ver logo mais, com uma tela, que se mostrou um episódio exitoso para o governo. Pois bem, tudo isso já foi superado pela revelação do site Intercept, do diálogo, digamos, um diálogo revelando muita proximidade do senador Flávio Bolsonaro com Daniel Worcaro, ou seja, as conjunturas vão se sucedendo e dentro delas o quadro de referência dos eleitores, uma vez alterado, uma boa parte deles, obviamente, mantém suas visões, suas atitudes mais ou menos enrijecidas e uma outra parte significativa altera as suas atitudes, suas opiniões, e por isso nós temos um gráfico com essa movimentação que está na tela. Fosse o contrário, fosse tudo calcificado, nós teríamos duas linhas
flats, duas linhas retas, Yuri, ao longo de todo o período. E como todos nós lembramos das aulas de geometria, né, linhas paralelas não se encontram em nenhum momento. Nem por definição, nem se cruzam, né? É isso, exatamente. É exatamente isso. Bom, só nas próximas pesquisas de intenção de voto é que vamos ter ali uma avaliação em números do quanto este caso envolvendo Flávio Bolsonaro e Daniel Worcaro vai mexer nos ponteiros eleitorais. Mas uma outra relação já parece ter tido algum efeito, pelo menos simbólico, e você já fez uma primeira menção que a gente vai destrinchar aqui, né, Lavareda, que é esta viagem de Lula aos Estados Unidos e aquela foto ao lado de Donald Trump na Casa Branca. E aí, acabo te perguntando, o presidente norte-americano, mais uma vez, se torna, acaba ajudando o petista aqui no Brasil. É isso que os dados que a gente vai mostrar agora da Genial Quest vão nos apontar? É isso, para 60%, 6 em cada 10 brasileiros, essa reunião foi boa para o Brasil e o gráfico não diz, mas é a mesma coisa que dizer boa para o presidente Lula também, em grande medida, tá certo? O restante da pesquisa até apontava, sugeria isso. Nós já falamos do fator Trump, que vai estar presente em todo o processo eleitoral. Essa reunião foi boa, mas nós não sabemos ao certo como é que essa relação vai evoluir. O enfrentamento, o posicionamento do governo brasileiro, do presidente Lula em especial, no ano passado, produziram aquele efeito que a literatura chama rally around the flag, uma união em torno da bandeira, o nacionalismo, que aí boa parte dos eleitores, dos cidadãos, carrega dentro de si, solidariedade ao governo que se contrapõe aos ditames, às tentativas de interferência de governos estrangeiros. Então, Lula foi exitoso nessa viagem, isso deve-se reconhecer, e isso, obviamente, é um dos ingredientes importantes que ajuda, que nos ajuda a entender a modificação dessa correlação entre aprovação e desaprovação, que nós precisamos sempre insistir, é a variável fundamental em se tratando de um incumbente que disputa a reeleição, Yuri. Uhum. Nossa próxima tela, Lavareda, traz um outro dado que é considerado decisivo, que é a percepção do eleitorado sobre custo de vida e endividamento. Com esses números da pesquisa Meio-Ideia que estamos vendo aqui, da força, 42%, arredondando, dizendo que isso é muito importante para a decisão de voto, e 36% dizendo que é importante, mas há outros temas como saúde, corrupção e segurança à frente. Lavareda, é possível a gente dizer que o governo parece ter demorado para entrar em campo neste ano eleitoral, como a gente estava vendo aquele saldo negativo persistente na aprovação, mas começou a apertar os botões que podem fazer a diferença a favor do incumbente. E aqui, faço aqui o meu disclaimer, não estou fazendo nenhum juízo de valor sobre o impacto fiscal que essas medidas podem ou não deixar para o próximo mandato. Estamos fazendo uma análise estritamente político-eleitoral, Lavareda. É certo, Yuri. E só lembrando também que esse impacto fiscal, com certeza, não será levado em consideração por 99% dos eleitores, né, Yuri, que entendem ou valorizam isso muito pouco. É importante nós dizermos. Embora, obviamente, seja importante e os grandes veículos de comunicação, CNN entre eles, têm a obrigação de chamar a atenção para isso. Mas o que nos revela esse gráfico é que custo de vida, dívidas, são importantes para, vamos arredondar, 42%, pesquisa do Meio-Ideia, concluída em 5 de maio, ou seja, 10 dias atrás, mostrava o papel daquela questão que tem sido tão referida em inglês, affordability, ou seja, em outras palavras, custo de vida, carestia de outro lado, ou seja, dificuldade das pessoas fazerem face às suas despesas básicas a partir da sua renda comprimida por diversos fatores, aí nesse gráfico está lembrado o endividamento. Então, 42% é uma questão importante, é um fator, Yuri, vale a pena acentuar, que no mundo todo está derrotando incumbentes. Derrotou Biden na última eleição, o presidente Trump, e está derrotando Trump também nesse momento, na perspectiva das eleições intermediárias que seu partido republicano vai enfrentar em novembro próximo. Essa é uma dificuldade. O prolongamento da guerra do Irã, né, da ofensiva americana e israelense no Irã, prolonga também, estende esse problema, a duração desse problema, elevação do preço dos combustíveis, o que deflagra em série
aumentos de preços para os consumidores numa série de produtos e serviços, como nós sabemos, isso vai estar presente. E isso faz parte das dificuldades do incumbente. Não nos enganemos, isso não desapareceu. A aprovação do governo Lula melhora agora, mas esse problema continua presente e, dependendo da sua evolução, vai cobrar seu preço, desgastando o governo do dia e, como tal, diminuindo, limitando chances eleitorais do incumbente, do presidente Lula, Yuri. Pois é, e aí daí que vem, né, a prioridade que o governo teve e a pressa que teve para colocar o novo Desenrola na rua. E, Lavareda, por fim, mais uma tela que a gente traz aqui, agora uma série histórica da Genial Quest, que sempre pergunta aos entrevistados sobre a percepção do que é falado a respeito do governo na imprensa de uma forma geral. A gente coloca imprensa, mas é claro que são os vários conteúdos que chegam às pessoas também, as mensagens de aplicativos, o que elas veem em redes sociais e por aí vai. Os hábitos de mídia, que é o termo que a Genial Quest costuma usar. E a mexida foi significativa neste levantamento mais recente da última quarta-feira, como a gente vê, né? Houve um crescimento de 9 pontos das notícias positivas e uma queda de 5 pontos das notícias vistas como negativas. O que esses números podem indicar para, né, no cenário atual, mas principalmente para as próximas pesquisas de intenção de voto e de conjuntura de uma forma geral, Lavareda? Olha, Yuri, esse é um dos gráficos relativos a uma das questões mais importantes para acompanhamento de desempenho de governos, das mais importantes. Nós utilizamos isso desde que nós acompanhávamos o governo Fernando Henrique em 1994. Eu posso até dizer que quem introduziu essa questão no quadro de referência das pesquisas fomos nós, acompanhando desde 1995, acompanhando o governo Fernando Henrique. Então, veja o seguinte, o deslocamento net, quando você olha a diminuição do noticiário negativo, a elevação do noticiário positivo, é um deslocamento de 14 pontos. Como você diz, em apenas um mês, isso é muito, muito importante. E, obviamente, contribui para a melhoria. Esse é definitivo na contribuição para a melhoria da percepção pública sobre o governo Lula. Lembrando, Yuri, é importante até para nós acrescentarmos na nossa conversa uma pitada atualizada sobre a conjuntura, que esse volume de notícias positivas que tem a ver com noticiário, mas propaganda, é muito importante a propaganda governamental para isso, ele joga vento na vela do candidato, do incumbente, assim como notícias negativas são absolutamente detrimentais para o seu principal opositor, o senador Flávio Bolsonaro, que essa semana vive um inferno astral, desde a denúncia do Intercept, desde a apresentação das evidências, das gravações pelo Intercept, acrescidas dos problemas da incursão da Polícia Federal num aliado importante do governador do seu estado, o estado onde ele faz política, o estado do Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro. Então, nós podemos dizer, Yuri, refletindo sobre isso, né, e recorrer a uma metáfora que eu tenho utilizado, que é o seguinte: o caso Master vai ser o equivalente ao Estreito de Hormuz nas eleições de 2026. Os navios das candidaturas vão passar por eles, alguns vão conseguir passar incólumes, nós não sabemos quais, quem, e outros vão ser alvejados. O navio da candidatura de Flávio Bolsonaro foi alvejado. Não foi na casa de máquinas, ou seja, ele não está paralisado nem vai afundar, mas foi alvejado a este bordo num elemento fundamental para a sua candidatura, qual seja a imagem de um combatente da corrupção. Isso é muito importante para um candidato do seu campo político ideológico. Ou seja, nós precisamos acompanhar o quanto Polícia Federal, ministro André Mendonça e o jornalismo investigativo também vão conseguir jogar seus mísseis sobre esses candidatos, essas candidaturas que vão estar atravessando esse Estreito de Hormuz do caso Master nesse ano de 2026, Yuri.
Este é Antônio Lavareda, sociólogo, cientista político, maior especialista em eleições no Brasil e também um conhecedor das navegações, porque eu confesso, Lavareda, eu sempre me confundo o que é este bordo, o que é bombordo, o que é proa, o que é popa. Deixo contigo, não, eu vou só concordar com a cabeça na parte aí da navegação marítima. Da navegação do ambiente político a gente vai aprendendo com um grande mestre como é Antônio Lavareda, mestre que está conosco 2 vezes por mês com o quadro Índice CNN e além de nos acompanhar aqui na tela, você pode rever todas as nossas análises no canal da CNN no YouTube. No nosso site está o agregador de pesquisas, o Índice CNN, com aprovação e desaprovação do governo, um agregador desenvolvido pelo IPESP Analítica. Então, meu caro Antônio Lavareda, que bons ventos, naveguem o seu barco neste fim de semana e até a próxima. Até a próxima, gente.